Hoje o Metrópolis Entrevista conversa com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabarro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente teve hoje uma entrega de mais doses da Coronavac ao Ministério da Saúde, estamos recebendo as vacinas da Pfizer. Eu queria saber se o senhor acredita que com esse ritmo de vacinação que a gente está tendo, se podemos dizer que está descartada uma terceira onda. Não dá para a gente dizer que está descartado, até porque a gente não tem segurança dessa entrega de novas vacinas. O Butantan está entregando agora a última parcela correspondente ao primeiro contrato, contrato de 46 milhões de doses, que deveria ser entregue até o final do mês de abril. Estamos entregando aí pelo dia 10 de maio, então tem um atraso pequeno, prazo de 10 dias, mas vai cumprir com a integralidade do contrato. Para o segundo semestre, o compromisso do Butantan são mais 54 milhões de doses de vacinas. Se o Butantan receber um insumo farmacêutico, se receber o IFA, nós não temos nenhuma dúvida que o Butantan vai cumprir e entregará 54 milhões de doses até antes do período previsto, que é setembro. É possível que possa entregar até o final de agosto 54 milhões de doses. Mas, Graziano, isso depende da chegada dos insumos, depende da China. Então, não é uma situação que nós temos que a gente tenha governabilidade absoluta sobre esse processo. Diferente da possibilidade que nós temos da produção de vacina, a Butanvac, que será uma vacina produzida com insumos produzidos no Brasil, que nós não vamos ter dependência de importação, essa sim, mas essa está numa fase ainda em que nós dependemos da Anvisa para autorizar a implementação na fase de pesquisa clínica, fase 1, fase 2, depois então passar para uma fase 3, para poder colocar essa vacina em disponibilidade. De qualquer forma, o Butantan já está produzindo essa vacina, mesmo que ela não tenha sido ainda autorizada para ser colocado em pesquisa clínica, nós vamos correr o risco de produzir a vacina, até porque é uma plataforma, é uma metodologia em que o Butantan tem muita convicção que terá sucesso na produção dessa vacina. Ela é muito parecida com a produção da vacina da gripe, da influenza, então vale a pena já começar a produzir para que no momento em que a Anvisa autorizar essa dispensação da vacina, ela já vai estar pronta e no dia seguinte poderá ser colocada no mercado, obviamente, se for do interesse do Ministério da Saúde. Mas, de qualquer maneira, eu acredito sim, no que você perguntou inicialmente, de que nesse segundo semestre nós vamos ter uma oferta maior de vacinas, os fabricantes de vacinas já estão com uma produção no nível bem mais elevado, nós já temos uma vacinação bastante alta nos Estados Unidos, uma cobertura bastante elevada nos Estados Unidos, então provavelmente os Estados Unidos deixam de competir com essas doses com os outros países, e há boa possibilidade de um aumento na disponibilidade das vacinas. Havendo disponibilidade, eu não tenho nenhuma dúvida que o Sistema Único de Saúde ele é capaz de aumentar muito a velocidade. É possível que o país possa vacinar mais de 2 milhões de pessoas diariamente, tendo quantidade de vacinas adequadas. A gente acompanhou bem a situação da cidade de Serrana, da vacinação lá, e o quanto caiu após a maior parte da população ter sido vacinada, quantos casos de Covid-19 caíram lá. E eu queria saber se depois de exemplos como esse, o senhor acredita que ainda há gente que critique a vacinação, e especificamente em relação à Coronavac. Pois é, essas críticas que ocorreram lá no início, houve quase que uma campanha para desabonar a vacina, porque a vacina vinha da China e tudo mais. Isso aí está superado. Hoje as pessoas estão se vacinando com a vacina, com a Sinovac, com a vacina do Butantan, e ninguém mais está oferecendo nenhum tipo de resistência. Pelo contrário, as pessoas até estão dando preferência
em fazer o uso da vacina do Butantan. Todas as vacinas são seguras, todas as vacinas são eficazes. Acho que as pessoas não têm que se preocupar em qual é a vacina que está sendo disponibilizada. O importante é que as pessoas se vacinem, porque, como nós falamos inicialmente, para nós não termos o risco de uma terceira onda, é necessário aumentar a velocidade de vacinação. Se a gente conseguir chegar mais rapidamente a 60%, 65%, 70% da população já imunizada, não tem nenhuma dúvida que nós vamos ter uma queda na transmissibilidade da doença, nós vamos ter uma queda no número de internações e óbitos. Todas as pesquisas que são feitas e todas as análises que a gente faz de internação hospitalar na população que já foi vacinada é super favorável. Há uma redução muito significativa de casos moderados e casos graves, há uma redução no número de internações e há uma redução no número de óbitos. O problema é que essa velocidade ela ainda é pequena. Nós temos uma pequena parcela da população que já recebeu a primeira dose, que já recebeu a segunda dose. À medida que nós aumentarmos a velocidade e que esse contingente de pessoas imunizadas, a primeira e a segunda dose ocorrerem, nós vamos também reduzir a transmissibilidade em outras faixas etárias, pessoas com menos de 60 anos, com comorbidades, que também é uma preocupação que todos têm. Aí não tem nenhuma dúvida, se a gente conseguir nesse período, eu penso que em 3 semanas, 4 semanas, aumentando bastante a velocidade da vacinação, se nós conseguirmos segurar essa possibilidade de uma terceira onda nesse período, ficará muito baixa a possibilidade de nós enfrentarmos uma terceira onda no Brasil. Eu queria saber o que tem levado os governos a afrouxarem as medidas restritivas e se esse já é um momento para abertura. Acho que a gente tem que fazer uma avaliação em que momento que nós estamos da pandemia. Eu vou falar no estado de São Paulo, não vou falar no restante do país. Nós estamos iniciando agora, nesses dias, a semana epidemiológica número 19. As semanas epidemiológicas sempre começam no domingo, de domingo a sábado. E nós estamos na fase vermelha, uma fase de restrição, funcionamento dos serviços essenciais e depois com uma pequena flexibilização das outras áreas, desde a semana epidemiológica número 10. Então, veja bem, nós estamos há 9 semanas, isso é mais de 2 meses, em que as medidas são bastante rígidas em relação ao funcionamento dos diversos setores econômicos, atividades econômicas em geral. E isso foi feito porque, nesse período, nós estávamos acompanhando, monitorando todos os dados, né, os indicadores da transmissibilidade da doença, os indicadores que dizem respeito à capacidade de oferta de assistência em leitos de enfermaria, em leitos de UTI, e nós achamos e consideramos isso no centro de contingência que já era possível fazer essas flexibilizações. Então, não está sendo feito isso de maneira atabalhoada, pelo contrário, está sendo feito de forma gradual e com bastante segurança. Como exemplo, no número de casos, né, de identificação de novos casos, a semana epidemiológica em que nós tivemos o maior número de casos foi a 14ª. Nós estamos, como eu falei inicialmente, agora na 19ª semana. Então, nós só tivemos redução nas últimas 4 semanas, já tivemos redução, faz 1 mês que a gente tem redução do número de casos, na última semana a gente teve uma redução de 12% de novos casos. Então, é um indicador que evoluiu positivamente. Na 10ª semana já estávamos com a fase vermelha, até a 14ª semana nós ainda estávamos com crescimento e da 14ª semana em diante houve uma redução. No número de internações, nós estamos há 6 semanas demonstrando queda no número de internações, o que é bastante significativo. Pela primeira vez, na data de ontem, nós tivemos menos de 10 mil pessoas internadas em leitos de UTI. Nós estávamos com um período mais crítico, com mais de 13 mil pessoas internadas em leitos de UTI. E o indicador que demorou mais para cair, e era esperado que isso acontecesse, porque é o último indicador, é o indicador dos óbitos. Nós tivemos lá pela 14ª, 15ª semana um número mais elevado de óbitos, e agora nós estamos
experimentando aí há 3 semanas uma redução, sendo que na última semana a redução foi de 16%. Então, eu não creio que as medidas de flexibilização estão sendo feitas de uma forma arriscada. Pelo contrário, elas estão sendo feitas de forma gradual e com bastante segurança. Além dessas medidas que ainda estão em vigor aqui em São Paulo, na fase de transição, o que mais o senhor acha que poderia ser feito para diminuir o contágio? Tipo, testagem de pessoas, de viajantes que chegam a São Paulo. Eu queria saber quais outras medidas poderiam ser adotadas. A questão da testagem, ela deve ser incrementada de uma maneira mais ampla. Eu acho que nós podemos aumentar bastante a testagem no sentido de identificar casos leves, identificar contatos, né, para poder isolar essas pessoas. Normalmente, o sistema ele tem capacidade para fazer testagem nos casos mais graves, nas pessoas que têm a doença de forma moderada, que vão buscar atendimento ambulatorial, que vão buscar interno, então essas pessoas sempre são testadas. Mas há uma necessidade de ampliar essa testagem para os contatos. Então, todo indivíduo que testa positivo para o Covid, ele deve apresentar uma relação de pessoas que tiveram contato mais íntimo nos últimos dias, no período de maior possibilidade de contágio. E o ideal é que essas pessoas fossem testadas, porque nós identificaríamos muitas pessoas que têm na forma leve e muitas delas até não têm nem sintomas. Então, se esperar pelos sintomas, nós vamos ter muita gente na comunidade, na sociedade, transmitindo a doença de uma forma silenciosa. E esse é o maior perigo, né? Aquelas pessoas que não apresentam sintomas, não sabem que são portadores do vírus, e aí elas terminam se expondo mais, participam de reuniões, participam de confraternizações, se reúnem em grupos pequenos ou grupos maiores, e com isso há uma transmissibilidade maior da doença. Em relação a viagens, por exemplo, quem chega nos aeroportos, é importante que se a gente pudesse identificar pessoas que estão vindo de locais onde a pandemia está numa forma muito elevada. Vamos pegar o exemplo da Índia. Todas as pessoas que pudessem estar passando, vieram da Índia, ou que fizeram alguma conexão nos aeroportos da Índia, mesmo que tenha feito não tenha sido um voo direto, porque os voos diretos normalmente não vêm da Índia para o Brasil, mas essas pessoas terminam indo para outros países, fazem uma troca de aeronave e depois, então, vêm para o Brasil. Dessas pessoas, o ideal é que a Anvisa pudesse identificar todos que passaram pela Índia, e deveria ser exigido dessas pessoas, para entrar no país, um teste negativo. Se elas não tiverem teste negativo, elas devem ser testadas ao chegar no Brasil e imediatamente ser colocadas em isolamento. Pelo menos por 2 semanas deveriam ficar isoladas, evitando dessa forma uma chegada no país de novas variantes, que é isso que nós não gostaríamos que acontecesse nesse momento. Agora que nós estamos passando por essa segunda onda, seria muito ruim no país nós termos uma entrada de uma nova variante, como essa que está ocorrendo na Índia, que também apresenta formas mais graves e com maior transmissibilidade. Mas, de qualquer maneira, Graziele, essa questão do controle dos aeroportos não é uma atividade de competência estadual, nem municipal. Essa é uma competência da Anvisa, então o Ministério da Saúde que deveria tomar providências para identificar essas pessoas, obrigar que elas façam testes antes de embarcar para o Brasil e, ao chegar no Brasil, que elas possam ser acompanhadas, monitoradas. Se apresentar sintomas, imediatamente elas devem ser, o sistema de saúde deve ser acionado e, nesse período de 2 semanas de isolamento, elas deveriam evitar, então, ao máximo, contato com outras pessoas.
Coordenador, ainda nesse sentido de medidas de âmbito mais nacional e até mesmo internacional, o ministro do Turismo, Gilson Machado, falou aqui com a gente do Metrópolis que acha que seria necessário um programa de vacinação único, um protocolo único em toda a América, em todas as Américas. E eu queria saber se você concorda, se acha que esse tipo de medida deveria ser adotada e que benefício isso poderia trazer, ou se ainda não é o momento de adotar uma medida como essa? Eu não sei exatamente que medidas o ministro está falando nessa padronização das medidas para a América. Sem conhecer exatamente os detalhes dessa proposta, eu acredito que é importante mesmo que os países possam se associar no controle da pandemia. Assim como a Europa toma medidas que são válidas em todos os países da Europa. Acho que teria sentido, sim, que os países da América do Sul, os países da América Latina, fizessem algum tipo de acordo, mas tem que respeitar as peculiaridades de cada país. Tem países que estão vacinando mais, tem países que estão vacinando menos, tem países que estão vacinando com determinadas vacinas, outros países com vacinas diferentes. Dependendo da vacina, tem um espaço entre a primeira dose e a segunda dose que pode variar de 2 semanas, 3 semanas, até mesmo 3 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nos países que estão utilizando vacinas em que o espaçamento é de 12 semanas ou 3 meses, obviamente que tem que considerar que essas pessoas só estarão vacinadas de uma forma mais definitiva num tempo maior. E isso precisa ser considerado. Mas, enfim, acho que um acordo sobre os cuidados nos aeroportos e todas as migrações que acontecem dentro desses países é importante e teria um bom efeito sanitário se elas pudessem serem feitas de uma forma mais organizada, com algum padrão de atendimento. Bom, ainda sobre vacinação, coordenadora, a gente vê em outros países, a Inglaterra, por exemplo, acho que de ontem para hoje não teve nenhum registro de morte, e eu queria saber qual é a expectativa que o senhor tem em relação a São Paulo. Quando a gente vai poder ter uma queda tão drástica, assim, se vocês trabalham com uma previsão, nem que seja de daqui a um ano, muito tempo, qual é a expectativa? A nossa expectativa é que, a partir de agora, nós tenhamos uma redução na transmissibilidade da doença, já nas próximas semanas, devemos manter essa queda e nós não, pelo menos pensamos de forma positiva, que não haverá mais necessidade de enfrentarmos aí uma fase vermelha, uma fase onde nós tenhamos que fechar todas as atividades, com exceção dos serviços essenciais. Essa é uma expectativa. Obviamente que isso vai depender de 2 variáveis. Vai depender da velocidade da vacinação e vai depender de nós não enfrentarmos nesse pequeno período que nós temos pela frente, uma variante que possa ocasionar um desequilíbrio na transmissão da doença. Se isso acontecer, se a gente conseguir passar essas 2, 3 semanas e já aumentando a velocidade da vacinação, é muito pouco provável que nós tenhamos um recrudescimento da doença. Agora, fazer previsão de quando é que nós vamos deixar de ter óbito, isso, nesse momento, é impossível, porque nós estamos ainda num patamar muito elevado de casos, nós estamos com um patamar muito elevado de internações e de óbitos. Essa é a nossa preocupação nesse momento, reduzir esses números. Mais adiante, dependendo da nossa cobertura vacinal, pode ser possível fazer alguma previsão de quando é que a gente chega nessa situação que o Reino Unido está hoje. Eu tenho certeza que, mesmo no Reino Unido, se fizessem essa pergunta para as autoridades sanitárias do Reino Unido há 3 semanas atrás, eles também não teriam condições de ter essa expectativa que estão enfrentando nesse momento. Agora, a gente tem que considerar que o Reino Unido enfrentou a pandemia de uma forma muito dura, com medidas bem drásticas, houve um apoio da população, houve uma orientação no país toda no mesmo sentido, e isso ajuda bastante.
então não havia divergência no Reino Unido, todos trabalhavam para o distanciamento, todos respeitavam a necessidade e o uso das máscaras, das reuniões, da redução das confraternizações, do impedimento dos encontros entre as pessoas, porque a gente sabe que hoje é isso que transmite a doença. A doença se transmite no contato pessoal de uma pessoa contaminada com uma pessoa que não está contaminada. Qual o ambiente? Qualquer ambiente. Em qualquer ambiente há a possibilidade da transmissão. A questão do ambiente fica muito mais na avaliação de quais são os ambientes que são mais propícios para que essa contaminação ocorra. Então, são os ambientes fechados, são os ambientes com grandes aglomerações, são os ambientes em que as pessoas não usam máscara, são os ambientes em que as pessoas usam bebida alcoólica. Então, isso é que faz com que haja um risco maior. Mas não havendo contato de pessoa doente com pessoa não doente, não existe outra forma de transmissão da doença. Essa possibilidade da transmissão através das superfícies, ela hoje não é considerada como significativa. O que é significativo é a transmissão por via aérea, é a transmissão pelo aerosol que se forma com partículas e com vírus em suspensão no ar, em ambientes fechados, em ambientes que não são devidamente arejados. Se a gente fizer isso, e se nós continuarmos utilizando o hábito de higienização das mãos com álcool gel, principalmente para evitar a contaminação das mãos, levar isso ao rosto, à boca, nariz, nós vamos conseguir enfrentar bem essa, eu considero aí a fase final dessa doença. No último fim de semana, agora, o estado ultrapassou a marca de 100 mil mortos. Então, eu queria que a gente olhasse um pouquinho para o passado e fizesse uma avaliação sobre o que fez São Paulo chegar a esse número, sendo que, desde o início, São Paulo criou um centro de contingência, tem apresentado informações e dados sobre os casos na cidade e no estado. Eu queria saber o que levou a... O que levou é que São Paulo tem 46 milhões de habitantes. Então, São Paulo tem quase que um quarto, um quinto da população brasileira. Não existe nenhum outro estado que tenha a densidade demográfica que tem o estado de São Paulo. Não existe nenhum outro estado que tenha uma circulação em transporte coletivo. Antes da pandemia, 11 milhões de pessoas utilizavam o transporte coletivo, considerando a grande São Paulo, trens, ônibus e metrôs. Não tem nenhum outro estado brasileiro que tenha cidades no interior com a população das cidades do interior do estado de São Paulo. Nós temos aqui cidades que são maiores do que boa parte das capitais de outras unidades federadas. Essa é a dificuldade de São Paulo. São Paulo é um país, né, com 46 milhões de habitantes, uma enorme densidade demográfica, um transporte coletivo utilizado de uma forma muito intensa, e isso cria a dificuldade muito grande. Agora, se nós compararmos, fizermos uma análise do estado de São Paulo em relação aos outros estados, em número de casos, São Paulo fica lá próximo do 20º estado brasileiro em número de casos. Em relação aos óbitos, não é tão positivo. Nós estamos provavelmente entre os 5 ou 6 primeiros estados brasileiros em número de óbitos. Deve ser considerado também que São Paulo, por ser uma unidade que oferece serviços de muita qualidade, a demanda de pessoas que vêm de outros lugares para ser atendidos em São Paulo e que muitas vezes têm parentes, têm familiares que terminam fornecendo o endereço como se morassem em São Paulo, é muito grande. Vem pessoas de outros estados, vem pessoas de outras regiões para serem atendidas em São Paulo. Isso traz maior complexidade, isso traz uma disputa maior pelo número de leitos, tudo isso faz com que São Paulo seja um local com maior dificuldade. Se a gente analisar as capitais brasileiras, vocês vão ver que a capital de São Paulo, ela não é uma das capitais que tem o maior número de casos, pelo contrário, é uma das capitais que tem o menor número de casos. E mesmo olhando em relação ao número de óbitos,
a capital de São Paulo é uma das capitais brasileiras que tem o menor número de óbitos. Então, nós não podemos dizer que São Paulo não errou na forma como fez a gestão da pandemia. Pelo contrário, São Paulo sempre esteve ao lado da avaliação científica. Nós temos aqui um centro de contingência com 21 pessoas dedicadas quase que a vida toda ao tratamento de situações epidemiológicas como essa que nós estamos vivenciando nesse momento, com epidemiologistas, com sanitaristas, com professores universitários, pessoas que estão na linha de frente nos hospitais universitários, enfim, com uma grande experiência, e nós sempre trabalhamos aqui com essas evidências científicas. Então, não houve utilização dessas informações para uso político, nem para um lado nem para o outro, se buscou sempre estar ao lado da ciência. Então, não vejo que São Paulo tenha errado na forma como enfrentou a pandemia. Pelo contrário, São Paulo foi exemplo para quase todos os estados brasileiros. Geralmente, as modificações que são implementadas aqui em São Paulo, logo a seguir elas são também feitas em outros locais. Agora, todo mundo aprendeu com a pandemia. No início da pandemia, nós tínhamos um conhecimento, nós tivemos uma curva de aprendizado, todos aprendemos com a pandemia. O conhecimento que nós tínhamos no início da pandemia é muito diferente do que nós temos hoje. Bom, nós conversamos com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabardo. Muito obrigada a todos que nos acompanharam.